Fala galera, tudo bem? E aí, as apostas? Nossa, esse fim de semana foi dureza, hein? Alguns jogos bem interessantes, ali tinham oportunidades na Ponte Preta, no Bahia, no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians e o Nice, né? O Nice na França, que tinha um jogo fácil em casa, né? Para se despedir bem da torcida, depois de uma temporada brilhante, perde em casa. Enfim, futebol é assim, né? A gente aponta aqui as oportunidades, os favoritos, mas nem sempre a coisa acontece do jeito que nós, que os técnicos, que os torcedores acreditam que vai acontecer. Para esse meio de semana, 3 dicas na Europa, 3 dicas meio básicas até, né? Mônaco e Saint-Étienne, jogo atrasado do campeonato francês, o jogo que o Mônaco tem a disputar. Se ele empatar em casa, ele será campeão francês pela primeira vez em 17 anos. No Bet365, a vitória do Mônaco pagando 1,22, 22% de retorno. Os handicaps são sempre oportunidades interessantes, mas eu gosto muito do Mônaco no intervalo e já ganhando no fim no intervalo, ganhando no fim do jogo a 1,61, 61% de retorno. O Mônaco atropelou no fim de semana e é bem possível que faça o mesmo no meio de semana. Já começa passando o carro em cima do Saint-Étienne, que levou 5 do PSG no fim de semana, e completa a vitória e faz a festa em casa, faz a festa no seu estádio, uma temporada histórica do Mônaco. Outro jogo interessante do meio de semana, outro jogo atrasado, Celta e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. A aposta que eu gosto é em ambos marcam, porque isso é o que tem acontecido nos jogos do Real Madrid. Nos últimos 15 jogos do Campeonato Espanhol, 13 vezes ambos os times marcaram, quer dizer, só 2 vezes o Real Madrid não sofreu gols. Geralmente ele leva um, leva 2, e acaba ganhando os jogos, né? Ambos marcam 1,53, 53% de retorno, e vitória do Real Madrid com ambos marcam, que foi inclusive a dica que eu dei, né, no Real Madrid Sevilha do fim de semana, e foi 4-1. Vitória do Real Madrid com ambos marcam, 2-1. Essa é uma aposta interessante, né? Se o Real Madrid ganhar, ele fica um empate do título espanhol. Ganhou 8 das últimas 9 vezes que visitou o Celta pelo Campeonato Espanhol. Costuma ganhar em Vigo, ainda que esse ano tenha sido eliminado pelo Celta na Copa do Rei, perdendo no Bernabéu por 2-1, empatando por 2-2 em Vigo. E no turno ganhou por 2-1 no Bernabéu. Ou seja, em todos esses jogos, os dois times marcaram, né? Essa é a tendência para esse jogo também. E eu acredito na vitória do Real Madrid a 2-1, são odds interessantes. E finalizando, a gente fala da grande final da Copa Itália, Juventus e Lazio, quarta-feira, final antecipada, porque a Juventus está na final da Liga dos Campeões contra o próprio Real Madrid, no começo de junho. Então a final da Copa Itália foi antecipada para essa quarta-feira, e a Juve joga com a Lazio no Estádio Olímpico. O jogo é em Roma, é o estádio que a Lazio usa para os seus jogos, mas com torcida dividida, porque a final da Copa da Itália tem sido assim na última década, nos últimos 10, se não me engano, campeonatos, a final em jogo único. A Juve é muito favorita por ser melhor time, não por ter camisa, etc e tal, porque é melhor, né? Um time melhor do que a Lazio, um time que está a ponto de ser campeão italiano. A Juventus campeã no Bet365 paga 1,44-1. 1,44-1. E a vitória da Juventus nos 90 minutos paga 2,05-1. Quer dizer, essa vitória da Juventus está pagando bastante. O título 1,44 é legal também, mas percebe que tem uma diferença grande aí. E essa diferença grande é por várias razões, né? É uma final de campeonato. A Juventus tenta um tricampeonato inédito na Copa Itália. Nunca um time ganhou 3 Copa Itália seguidas. A Juventus ganhou as últimas 2 contra o Milan e contra a Lazio em 2015, as 2 na prorrogação, né? Então a Juventus foi campeã, você pegaria esse 1,44, mas não ganhou nos 90 minutos. Não pegaria esses 2,05. E é bom ficar atento também a um momento em que os jogos da Lazio são recheados de gols, né? Os últimos 8 jogos da Lazio, jogos de abril e maio da Lazio, teve uma média de 5,5 gols por jogo. 44 gols foram realizados nesses jogos. Teve 7-3, teve 6-2. A Lazio fez 24 nesses 8 jogos, uma média de 3 por jogo, e sofreu 20, né? É um time que tem feito muitos gols, sofrido muitos gols. A Juventus já faz muitos gols e não sofre, né? É a melhor defesa da Europa. A Juve que perdeu da Roma no fim de semana, mas poupou 5 titulares, né? Pensando já nessa final da Copa Itália. Não vai jogar o Buffon, porque o Neto, o goleiro reserva, joga as partidas da Copa, mas de resto vai todo mundo para o jogo. Último retrospecto entre eles. Últimas 9 partidas, 9 vitórias da Juventus. A última vez que a Lazio não perdeu da Juventus foi no empate por 1-1 pelo italiano em janeiro de 2014, há mais de 3 anos. A última vez que a Lazio venceu a Juventus, janeiro de 2013,
por 2-1, um jogo justamente de Copa Itália. Existe uma freguesia aí no Campeonato Italiano esse ano. A Juve ganhou por 1-0 em Roma, ganhou por 2-0 em casa. Então, pela freguesia, por ser melhor time, a Juventus é favorita. Eu gosto da aposta de 1,44 no Bet365, Juventus campeã, tricampeã da Copa Itália. Tá legal? Um abraço, tchau, tchau.